Poderoso Deus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. Porque, Pai, tu já sabia que hoje, Pai, o pastor Marco estaria aqui para trazer a tua mensagem. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, meu Pai, aquilo que tu queres, Senhor. Pai, toma o teu filho nas tuas mãos. Usa ele nesta manhã como instrumento vivo neste lugar, Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, desça sobre ele nesta manhã uma unção sobrenatural, Senhor, para que a tua igreja, Pai, possa sair daqui edificada pela tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, capacita o seu servo mais uma vez, Pai, para trazer a tua mensagem, meu Senhor. Abençoa, Deus, a tua mente e o teu coração agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós profetizamos, meu Pai, a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha alegria nesta manhã, estamos aqui, mais uma cidade, Deus me faz conhecer e quero agradecer a Deus de todo o meu coração pela a viagem que nós fizemos até aqui. Eu confesso que eu tinha falado com Deus já há muitos dias atrás e eu não queria mais Deus me trouxesse ao estado do Rio de Janeiro, né? Passei por algumas experiências no Rio de Janeiro e me entristeceu demais, né? E aí eu disse: Deus, eu não quero mais pregar mais no Rio de Janeiro mais, não quero. Mas não é a gente que manda na gente próprio, né? E então nós estamos aqui mais uma vez. Quando a irmã Rita me ligou e eu disse: meu Deus do céu, mais uma vez eu vou ter que ir para o Rio. E aí, irmã, eu não queria não queria. Eu estive, acho que quatro ou cinco experiências amargas em algumas cidades aqui do Rio de Janeiro. Mas a gente não pode generalizá-la como um todo, né? Jesus é assim, Jesus também ele foi assim. Em alguns lugares não receberam ele muito bem, em alguns lugares foi maravilha. E eu não sou diferente de Jesus, não, né? Queridos, eu quero pedir desculpa, era para a gente estar aqui ontem, não foi possível. E algumas coisas aconteceram com relação à nossa viagem, mas a semana ainda não acabou, né? Na verdade, nós vamos trazer aqui uma palavra toda especial para o seu coração, agradecer o carinho da igreja, que me recebeu com todo amor. É gostoso quando você é recebido assim. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 42. Agradecer os irmãos que foram me buscar ontem, lá no aeroporto. Salmo 42. Eu vou trazer aqui uma palavra diferente nessa manhã. Diz assim, olha: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei perante a sua face, ó Deus?
As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Por isso eles dizem: onde está o seu Deus? Somente até aqui. Por favor, toma o seu assento. Queridos, quando Deus me deu essa palavra que eu vou ministrar agora pela manhã, Deus falou profundamente no meu coração. Esse salmista, a comparação que Deus fez a ele, vocês conhecem um pequeno animal quadrúpede pela linguagem popular? Nas nossas Bíblias é denominado como cervo, como corça, mas que na realidade Deus pega um animal como esse, leva para um deserto. E a comparação aqui, aquele animal com sede, desejando lhe molhar a sua boca com um pouco de água. O desejo expressamente daquele animal era tomar um pouco d'água. Como é difícil nas horas que você está em um lugar que você está com sede e não tem água. A necessidade. Tua boca seca. A saliva começa a secar. Assim o salmista também dizia: olha, assim também é a minha vontade de estar mais perto de Deus. Ele dizia assim: olha, eu queria morar na casa de Deus todos os dias, todas as horas. No verso 3 ele diz assim: olha, a minha lágrima serve de alimento, de mantimento, de dia e de noite. Ah, pastor, mas será que o salmista aqui não está usando metáfora? Eu não quero nem saber se ele está usando metáfora ou não. Será que o salmista aqui não está usando expressões de exagero? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: ele chorou muito. Ele se lamentava muito. Quando você olha para Davi, lá no Salmo de número 6, ele diz assim: olha, eu estou cansado. Salmo 6, verso 6, ele diz assim: ó, estou cansado de tanto gemer. Toda noite eu molho o meu leito e o alago. Alguém pode pensar: pastor, mas o Davi aqui está exagerando. Não, ele não estava exagerando. As pessoas choravam de temor a Deus. As pessoas tinham responsabilidade. Enquanto viesse para a casa de Deus, dá-se a reverência absoluta a Deus. A igreja primitiva acompanhava-se de choro, de vitória. Nós choramos fáceis. Choramos por qualquer coisa. Choramos por uma dor de cabeça. Choramos por uma febre. Choramos quando tudo não está do jeito que a gente quer. Choramos. Choramos de emoção. Choramos quando o Brasil perde a Copa do Mundo. Choramos. Choramos de saudade. Esse é o choro natural. Nós choramos. Muitas das vezes tem pessoas que choram na frente de um televisor.
aquela cena que o ator está contracenando com aquela atriz, aquela cena assim romântica, né? Emotiva. E quando você vê no olho do cidadão que está sentado no sofá ou daquela moça, você vê os seus olhos todos lacrimejando. Choro natural. Não é desse choro que eu quero falar nessa manhã, querido. Não é. É aquele choro que quando você vem para a casa de Deus, você se exprime a Deus. Você se derrete. Porque há uma ligação entre você e Deus. Lágrima de crocodilo, o Brasil já está cheio. Não precisamos disso, não. O Brasil precisa temer um homem que chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Duas armas importantíssimas seguia a igreja cristã primitiva. Qual era, pastor? A primeira arma importante para a igreja primitiva era a Bíblia, o manual. Aonde o cristão ia, a tua Bíblia acompanhava com ele. Fora isso, a aparência do cristão, o seu caráter, a sua personalidade o acompanhava. De longe, avistava-se aquele irmão, aquele cristão, e poderia ver diferença nele. De longe, as pessoas já sabiam, olha lá, ó, vai num cristão ali. Aquela pessoa é crente. A segunda arma importante que andava com o cristão, sabe o que era? O lenço. Ele sabia. Ele sabia. Ele tinha. Ele chorava fácil. Ah, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Que Deus se afastou da igreja? Não, não quero dizer não. O que você quer dizer? Você quer dizer que Jesus se afastou do Brasil? Não. Mas o Brasil está se afastando dele. Nós choramos por pouca coisa. Tem pessoas que já não choram mais há não sei quantos anos. Chora por uma merreca. Mas ele não tem coragem de dobrar o joelho lá na sua casa e ele falando com Deus, diante das coisas que Deus tem feito a ele não tem coragem de derramar uma lágrima. É apenas uma palavra introdutória da minha mensagem desta manhã. Eu e você, nós, a igreja de modo geral, só estamos aqui através de uma pessoa que chorou em nosso favor. Começando pelo nosso Pai. Começando por Deus. Depois pelo seu Filho. Cada pessoa que está aqui nesta manhã é fruto de lágrima, eu sei disso. E duas, ou melhor, uma coisa importante, Deus, ele se agrada com algumas coisas. Deus se agrada com fidelidade, Deus se agrada com honestidade, Deus se agrada com temor.
Mas a única coisa que pode mover o coração de Deus em relação ao ser humano é quando ele entra nos atos do Altíssimo. É quando ele diz assim, não dá mais jeito, não tem mais condições mais. E ele se prostra perante o Senhor e ele começa a chorar. Queridos, Deus não suporta. Deus não aguenta. Algumas passagens bíblicas que mostram sobre isso. Primeiro capítulo lá do profeta Samuel, aconteceu isso com a serva do Deus Altíssimo, a irmã Ana. Lá em 2 Reis, capítulo 20, o profeta jurado de morte, Ezequias. E o profeta Isaías foi usado para falar com aquele homem. Você vai morrer, homem. Tu vai morrer. Então, aquele rei, ele prostra perante a sua parede, perante a sua casa, ele começa a chorar. E Deus só foi fiel na vida dele porque ele era fiel com Deus. E ele começou a questionar Deus da sua fidelidade. Deus, a sentença que era para ser morte, o choro revirou isso. Era para ser eliminado. Através do seu choro, Deus fez ele viver ainda mais algum tempo. Nós só queremos conquistar em meio às coisas com facilidade. Queremos ouvir apenas daquilo que gostamos de ouvir. Se eu abrir minha boca nesta manhã, aqui, nessa cidade, e eu falar assim, ó, olha aí, varão, Deus está abrindo o mar vermelho na tua vida hoje, né? Olha aí, varão, Deus está mostrando para você aqui hoje uma chave de uma BMW. Tem pessoas que pulam vida de ponta cabeça, planta bananeira. Olha aí, meu servo, Deus está te entregando para ti a chave de uma mansão. A pessoa se delira na hora, fala língua estranha, pega até pelo pé do anjo. Mas se eu falar aqui, palavra dura, pesada, como o profeta falou, ou como João Batista pregava ali na ilha de Pátimo, é claro que vocês vão falar assim, esse pastor miserável está na carne, esse homem não é de Deus coisa nenhuma. Então, a igreja quer ouvir aquilo que ela quer. Estamos ficando mal acostumados. E eu garanto que esse pastor que falou coisa que foi para agradar alguns irmãos, ele vai voltar aqui muitas vezes. Mas aquele que falou, aquele que deixou aqui o mocotó de boi, ele não pisa mais aqui mais. Porque ele não agradou o pastor. Mas eu não estou nem aí, eu não quero agradar ninguém, eu quero agradar a Deus. A minha vida começou também através do choro. Eu vou contar aqui uma história. Eu vou contar aqui. É claro que hoje, agora na parte da manhã e agora à noite, eu não daria conta de falar tudo que eu tenho, tudo que eu teria
a falar. Mas essa primeira parte da minha vida começou lá, no ventre da minha mãe ali, naquela pequena cidadezinha pelo nome de São João do Ivaí, lá no estado do Paraná, no sul do Brasil. A minha mãe estava grávida, 6 meses me esperando a vir a este mundo. Naquele tempo, as mulheres não lavavam as suas roupas nas máquinas. Muitas mulheres lavavam as suas roupas lá na beira do rio. Batia as suas roupas ali naquelas pedras ou naquelas tábuas que eram postas ali. Algumas irmãs lembram disso? Olha aí. Levava assim um monte de roupa para a beira do rio, então batia ali. E minha mãe lavando a sua roupa naquela manhã. Então, terminou de lavar a sua roupa. E ela colocou um tambor de 20 litros de água na sua cabeça. Com mais a roupa que estava na bacia, ela, naquele tempo, as mulheres usavam pegar uma toalha, faziam uma rodia, né? Botava na cabeça. E minha mãe assim fez. Foi para sua casa com uma lata de água na cabeça, a sua roupa do lado aqui, subindo uma montanha. Ela escorregou e ela caiu. E ela veio rolando de morro abaixo. O tambor virou para cima da sua barriga. A queda foi muito forte. De longe as pessoas viam a minha mãe rolar naquele morro. A sua barriga perfurou-se toda, estourou a bolsa da minha mãe, arrebentou a placenta da minha mãe. O líquido amniótico misturou com sangue, com terra. E quando as parteiras chegou ali, pegaram a minha mãe, não tinha mais o que fazer mais, então chamou meu pai. Meu pai leva minha mãe a um médico e o doutor olha a minha mãe com fratura exposta, sua barriga toda aberta. Então ele disse para meu pai: olha, eu não posso fazer mais nada mais. Eu tenho que arrancar o feto que está aí. Morreu. Não vai ter jeito mais. Está morto. Nós temos que dar um jeito de salvar a sua esposa. Meu pai começou a chorar naquela hora. Meu pai não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Ele vendo a pressão do meu pai, ele vendo aquela tristeza daquele homem. O médico disse para o meu pai: Senhor, eu só quero uma ordem sua para a gente tirar o resto da criança que está aí. Pelo menos nós vamos salvar a sua esposa. Mas era um filho do meu pai. E meu pai, então, ouvindo aquela palavra, e o doutor parou e disse assim, ó, vendo o meu pai como um filho ele disse: olha, Senhor, se o Senhor tem alguém na sua família que tem poder sobrenatural, que acredita em outro Deus, o Senhor pode buscar. Porque, caso contrário, o menino morreu. E meu pai, naquela hora, lembrou de uma pessoa da minha família. Meu pai lembrou da minha vovó. Essa vovó era a irmã Lázara, a mulher que nasceu cega. Mas era a única mulher crente na família. A única mulher cristã na casa. Meu pai correu lá.
E quando meu pai foi se aproximando no quintal da minha vovó, ela era cega, mas ela tinha um sexto sentido. Seus ouvidos eram aguçados, ela ouvia. Eram muito sensíveis os seus ouvidos. Meu pai vai entrando no seu quintal, minha vovó ouviu os passos do meu pai e Deus falou com ela naquela hora. E ela transmitiu o recado para o meu pai: Francisco, não chore. Eu sei porque tu veio aqui, homem. O meu neto não está morto. Ele não vai morrer. E a vovó então acompanhou com meu pai até o hospital. Meu pai colocou agora aquela senhorinha, 75 anos de idade, o lencinho amarrado na sua cabeça, seus cabelinhos branquinhos, na frente de um homem estudado, letrado, culto, mas cético, burro, porque não conhecia Jesus. O que adianta? Ele olha para aquela mulher sem nexo nenhum, uma simples vovó, o lencinho na sua cabeça, e diz assim para meu pai: então é essa mulher que o senhor acredita no Deus dela? É por ela que o senhor acredita que o seu filho não vai morrer? Meu pai diz assim: fala com ele, Lázaro, o que é que você tem para dizer? E a vovó então começa a falar: doutor, o senhor estudou para ser médico, o senhor conhece a medicina, mas o senhor não conhece o pai da medicina. O que o senhor pode fazer, Deus não vai fazer. Agora, isso que está acontecendo aí não é para o senhor fazer, é para o meu médico fazer. Então, o doutor esperava o meu pai dar um sinal para ele, para fazer a cirurgia na minha mãe. E a vovó disse assim: o senhor pode fazer a cirurgia na minha filha, meu neto não está morto. Mas a minha mãe estava lá naquele leito, já desenganada, já tinha perdido a consciência. O doutor pergunta para o meu pai faz um sinal de ok. Então levaram-se a minha mãe para o centro de cirurgia. Está ali um grupo médico fazendo a cirurgia na minha mãe, e a vovó do lado acompanhando tudo, embora ela não enxergava, mas ela estava ali na oração, vibrando, aleluia. Ela dizia: ele não está morto, ele não está morto, ele não está morto, ele não está morto. E quando o doutor começa a fazer a cirurgia na minha mãe, e ele tira o bebezinho para fora, ele ergue para cima, e o coração da criança batia acelerado, ele chorava, e a minha avó gritava nos corredores do hospital: eu não falei, doutor, aleluia.
Jesus é poderoso, é Ele que pode dar vida, é Ele que tira a vida. Ei! Deixaram aquela criança numa cama especial, uma cama incubadora que é para servir para a criança ganhar peso, criança que nasce fora da hora. E a minha mãe levar para casa. O menino naquele hospital durante 20 dias. E depois que passou esse período, levaram de volta o Marcos para casa. 90 dias de vida. Já dentro da casa da minha mãe. Numa bela manhã, às 9 da manhã, parada respiratória. Então, constatou-se ali pela primeira vez a morte do Antônio Marcos. Às 9 da manhã. A família chorava, os vizinhos gritavam. As pessoas iam lá para abraçar minha mãe, para dizer para minha mãe: eu não falei para a senhora que seu filho não ia viver. Eu não disse para a senhora que a senhora estava perdendo seu tempo, Dona Maria. Não chore não, mulher. Deus quis levar seu filho. Deus achou melhor levá-lo, porque ele não ia andar mesmo, não ia falar mesmo. E as pessoas tentavam consolar a minha mãe com aquelas palavras negativas. Isso foi às 9 da manhã. Meio-dia, a casa da minha mãe já estava cheia de pessoas aguardando o velório. As pessoas chegavam, abraçavam a família, diziam coisa para minha mãe. As horas foram passando. 4 horas da tarde, a criança já estava sem cor. Já estava todo roxo ali. Morto. E as pessoas falavam com a minha mãe: liga para o hospital, manda vir de lá um caixão. Ou então alguém dizia assim: não precisa caixão não, vamos colocar ele numa caixinha de sapato, vamos mandar sepultar ele. As horas foram passando. Às 18 horas mandaram avisar a vovó. Então a vovó disse: não, ele não morreu não, porque Deus não é mentiroso. Meu Deus falou que meu neto não ia morrer e ele não vai morrer. Olha a ousadia de uma mulher. Olha a coragem de uma senhora no meio de uma família metade espírita. Então, levaram a vovó para a casa da minha mãe. 7 horas da noite, chegaram com a minha vovó. E a minha avó vai chegando na casa e ela já chegou empurrando todo mundo. Dá licença, quer passar? Ei, eu quero passar. E a vovó então atravessa aquela sala, vai lá para o quarto, no meio de muitas pessoas. E a minha vovó, ela disse para minha mãe: arranca ele daí, tira ele daí. E a minha mãe tirou, coloca ele dentro de um cesto. E minha mãe pensa, as pessoas vendo aquela atitude daquela mulher. Minha avó pediu para minha mãe me colocar dentro de um cesto. Minha avó pega 2 irmãs da igreja, Assembleia de Deus ali da cidade, com ela e com uma das suas filhas. Sabe para onde que elas vai? Vai para a igreja.
comigo dentro daquele cesto. Se fosse hoje, as mulheres iam correr para onde? Ia correr para o pronto-socorro. Ia correr para o hospital. Mas aquelas 4 mulheres correram para a igreja. Foram para a igreja. Deixaram um grupo de pessoas dentro daquela casa, estavam fazendo um velório ali. As pessoas gritavam: essa mulher está doida, pirou de vez, essa mulher está caduca. Como é que ela vai saindo com o seu netinho assim dentro de um cesto? Mas ela fez. 4 mulheres chegam na igreja por volta das 7h30. Subiram no altar, colocaram aquele cesto no altar. As 4 mulheres agora dobram os seus joelhos e vão orar, e vão chorar. E a minha avó dizia: Deus, o Senhor não é mentiroso, Jesus. E elas começam a chorar. Elas começaram a orar. A noite foi entrando. Deu-se 9 horas da noite. 9 horas da noite, eu fazia 12 horas que eu estava sem vida. 9 horas. 10 horas. 15 para as 11. 15 para meia-noite. Sua filha levanta. Vai falar no ouvido da mãe: mãe, não dá mais. Nós vamos ter que ir embora para casa. Deus achou melhor levar o nosso netinho. Nós temos que aceitar isso. Minha avó se coloca de pé. E ela diz assim: nós vamos fazer mais uma oração aqui. Enquanto aquelas 4 mulheres levantam-se, fazem um círculo e deram-se as mãos e elas começaram a orar. E a minha vovó disse: Senhor, não é homem que pode mentir para mim. O Senhor falou no meu coração que essa criança não ia morrer. O Senhor pode devolver o fôlego para ele agora. E elas começaram a chorar. E a meia-noite entrou. 00:15. Cessaram a oração. Houve um silêncio dentro daquela igreja. Depois daquele silêncio, uma ficava olhando para a outra, esperando alguém falar alguma coisa. Mas naquele intervalo do silêncio, quando uma estava olhando para a outra, ouviram os gritos e o choro do Antônio Marcos. Esse é o Deus. Será que esse Deus mudou, querido? Não! Esse Deus é o mesmo. Naquela hora, a minha tia disse que não sabia se o céu baixava, se o céu baixou, ou se aquela igreja ia subir arrebatada, porque os anjos fizeram festa. Aleluia! 1h da manhã, as 4 mulheres voltando comigo para casa dentro. Agora, tinha deixado um grupo de pessoas lá na casa da minha mãe que estava esperando voltar para continuar o velório, mas de longe. As pessoas ouvem o choro da criança, saem para fora para ver quem era. Vão correndo para ver, e eram as 4 mulheres comigo no colo, dizendo: ele voltou! E quando foram entrando comigo na casa da minha mãe, só foi neguinho dobrando o joelho: e eu quero esse Deus dessa mulher. Eu quero Jesus da vovó.
Mas o tempo passou. 5 anos depois, a medicina descobriu que eu era um menino especial. Não falava, não andava, só vivia no colo da minha mãe. Minha mãe sofria comigo muito. Os médicos descobriram que eu nasci com paralisia cerebral. E que nunca mais eu poderia andar e nem falar. A família, então, começou a sofrer por causa disso aí. Com 5 anos eu não sabia quem eu era. Não tinha memória. Era como se fosse um pedaço de pau. Não vivia, eu vegetava. Eu vou resumir. Com 10 anos, andava como se fosse uma cobra no chão. De barriga ao chão. Comia barro. Os irmãos pisavam por cima. As pessoas passavam na rua e diziam assim, ó, ali mora um menino especial. Ali mora um menino que vai sofrer para toda a tua vida. Esse menino nunca mais ele vai andar. Minha mãe me colocava nas suas costas, uma parte jogava para cá, a outra para cá. Saía comigo naquela pequena cidade, daquele estado. As pessoas tinham pena da minha mãe, tinham dó da minha mãe. Mas não podia fazer nada. As pessoas diziam para minha mãe, Dona Maria, a senhora não pode fazer mais nada. Seu filho não vai andar mesmo. Seu filho tem que ser cuidado por uma pessoa especial. Esse menino nunca mais ele vai tomar água com as suas próprias mãos. Ele não conhece vocês, ele não sabe quem é vocês. Mas durante esse período de tempo, a vovó que tinha 75 foi para 85 anos. 10 anos essa mulher não cessava de orar. Ela dizia, Deus, antes de o Senhor me levar para a tua glória, o Senhor vai levantar o Antônio Marcos. O Senhor vai levantar esse menino. Aleluia. Dez anos de oração. Pensa numa mulher que orava. O único desejo da minha avó era que Deus me colocasse de pé. Pensa, uma mulher cega de nascença, cabelinho branquinho, 85 anos, andando de muleta. E ela tinha o seu sonho. Um dia ele vai andar. Um dia o meu neto vai ser um pastor. Um dia o meu neto vai ser um doutor. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Ninguém. Chega nos 14 anos e meio, sem poder andar, carregado no colo pela minha mãe e pelas minhas irmãs. Água na boca, comida na boca, banho, minhas irmãs tinham que dar em mim. Quando eu ia dormir, a minha mãe tinha que amarrar o meu corpo numa cama para não cair da cama. Olha onde Deus foi me buscar para te mostrar que Ele é Deus. Além de tudo isso, eu tinha 14 anos e meio sem memória. Não sabia quem eu era. Não conheci meu pai. 14 anos e meio. Eu não conhecia minha mãe.
Eu não sabia quem eu era. Era um pedaço de pau no meio de uma casa. Se desse de comer, amém. Se não desse também, amém. A única forma de eu me expressar era através do choro. E minha mãe sabia quando eu estava com fome. A mamãe sabe quando é que o filho quer alguma coisa. Eu chorava, então minha mãe sabia que eu estava com sede ou com fome. Eu não pedi para estar aqui hoje, mas foi através do choro de alguém que o Senhor sensibilizou seu coração e me trouxe de volta para a terra. Há 14 anos e meio sofrendo, dormindo no chão daquela casa, se arrastando ali. Os primos, a família da minha mãe chegaram. Ó, desculpa, mas eu vou colocar uma palavra aqui agora, grossa, estúpida. Mas a família chegava assim, ó, e dizia assim: mamãe, ou titia, por que a senhora não abortou essa desgraça, coisa ruim aí? É claro, a família não queria ver um moço daquele sendo carregado no colo para ir para o banheiro, para tomar banho, para tudo. Qual é a família que vai tratar uma pessoa daquela normal? Mas não vai mesmo, não vai. $14 anos e meio, quase 15 anos dormindo, a memória dormente, porque eu não sabia de nada. A minha mãe recebe a visita da minha avó com o meu avô. Meu avô era um homem muito rude, um homem que não conhecia Deus, embora agredia a minha avó, porque minha avó era uma serva de Deus desde a sua adolescência. Então, meu avô agredia minha avó. Eles vão para a casa da minha mãe. Ele entra pela porta da sala e naquele tempo, muitas casas não tinham piso como esse aqui não. As casas, o chão da casa era de terra mesmo. Era só o chão mesmo. Meu avô, ele olha o seu neto no meio daquele barro, andando de barriga no chão ali, comendo barro. Então ele começou a chorar. Ele disse para minha mãe: olha, eu não aguento mais, eu vou para a cidade hoje, eu vou mandar fazer para o Antônio Marcos uma cadeira de roda para ele. Eu vou mandar fazer para o meu neto hoje 2 pernas de pau para ele, pelo menos ele vai andar dentro de casa. Pelo menos eu não vou ver mais ele sofrer dentro da minha casa. Olha o desejo do meu avô. Eu quero mandar fazer para ele uma cadeira de roda para ele. 2 amuletas para ele. Mas a minha vovó estava atrás dele. E ela levantou com a sua muleta e ela disse, ela apontou o dedo no nariz dele e disse: não, você não vai mandar fazer cadeira de roda para ele não. Eu não quero o meu neto andando de perna de pau não, porque Deus tem falado no meu coração que ele vai andar. Palavra fixa, uma palavra firme de fé. Se ele vai, é porque ele vai andar. Então meu avô não foi. A vovó chamou a mãe. E ela pediu para minha mãe me arrancar daquele barro, me dar um banho. Não é todas as igrejas que eu falo essa história com detalhes, não.
Mas daqui eu estou falando. A minha mãe me tira de lá, me dá o banho. Minha avó pede para minha mãe me colocar em cima da sua cama. Minha avó pede para minha mãe sair do quarto. Minha mãe se escondeu atrás da porta. E ficou vendo o que é que a sua mãe ia fazer. Está indo lá aquela senhorinha, os passinhos bem devagar. Com a sua bengalinha do lado. Minha mãe vendo toda aquela cena. A vovó chega, 90 anos de idade, ela dobra os seus joelhinhos com a ajuda da sua bengala. Quantas pessoas têm preguiça de dobrar o joelho, né? Saúde perfeita. Essas pernas, essas canelas boas que você tem aí, ó. Tem preguiça de dobrar o joelho, de reverência com Deus, né? Não serve só para andar, não. Serve também para você dobrar o joelho, para você falar com o papai. Ela fica de joelho. E ela colocou a sua cabeça em cima da minha cabeça. E a minha mãe vendo toda aquela cena. Ela começou a chorar. E aí ela disse: Deus, meus dias estão sendo contados. As minhas horas estão sendo finalizadas na terra. Mas eu desejo que antes de o Senhor me levar, que eu possa abraçar o meu netinho em pé. Ela fez aquela oração e a minha mãe viu que os seus olhos lacrimejavam. E aquelas lágrimas caíam sobre a minha cabeça. E a vovó chorando, e dizia: Deus, as minhas horas estão contadas aqui na terra, Deus. E o meu desejo é abraçar Ele antes do Senhor me levar. E ela foi para casa com meu avô. E 15 dias depois, a minha mãe vai trabalhar na lavoura de café, na roça. Deixou a minha irmã cuidando de mim. A minha irmã me pega às 10 da manhã no quarto, me leva para a cozinha, me senta no chão, vai preparar o café da manhã. Enquanto ela está preparando o café da manhã para colocar na minha boca, ela vira e ela vê o seu irmão ali. Quando ela virou, ela viu ele diferente. O menino começa a levantar o corpo do chão sozinho. E ele segura numa cadeira, e da cadeira ele segura na mesa. E ele dá os primeiros passos aos 15 anos de idade. É o Deus da vovó. A minha irmã sai correndo, gritando. Deixou o café de lado. E ela vai gritando no meio das ruas, chamando a população. Venham ver, o meu irmão começou a andar. Venham ver! E as pessoas correm para dentro da casa da minha mãe. E lá estava o Antônio Marcos dando o primeiro passo, andando para a glória de Deus. A minha irmã manda chamar minha mãe lá na roça. Ela vem toda apressada, pensando que alguma coisa pudesse ter me acontecido. Ela colocou a sua enxada no teu ombro e ela vem. E quando ela vai se aproximando da sua casa, um grupo de pessoas vão encontrar com a mamãe. E vão perguntar para minha mãe: qual é o remédio que a senhora deu para ele? Qual é a fórmula que a senhora encontrou para dar para ele? Porque nós sabíamos que seu filho não ia andar.
Fala para nós qual foi o remédio que a senhora encontrou para dar para ele. E a minha mãe coloca a enxada no chão e minha mãe começou a chorar. Eu não sei do que vocês estão falando, mas fala, dona Maria, o seu filho começou a andar hoje pela manhã. Minha mãe começou a chorar. Diz aí qual é o remédio que a senhora aplicou nele. E a minha mãe parou e ela diz assim: olha aqui, eu não sei do que vocês estão falando. Eu não sei que remédio é esse, vocês querem saber. Se meu filho começou a andar, não foi por causa de remédio, foi o Deus da minha mãe. Foi a oração da minha mãe. Foi o choro da minha mãe. O profeta Zacarias diz assim: ó, e verás a diferença naquele que serve a Deus e naquele que não serve a Deus. Ei! Andava 4, 5 passos, caía muito. Comecei a andar, mas ainda não tinha memória. Não sabia quem eu era. Era cuidado como se fosse um bebezinho de 1 mês. Eu nasci no mês de junho de 72. De 6 meses. Naquela época, a minha família era muito, não tinha recurso para nada. Trabalhava na lavoura para sobreviver. E então ficava-se uma das suas filhas cuidando daquele menino. Nasci em 72, acordei em 87. Dormi durante 15 anos. Quando eu comecei a andar, a minha avó chegou para minha mãe e disse assim: agora chegou a hora. Minha mãe já tinha colocado meus irmãos na escola há 6 meses atrás. E agora acontece que Deus me levanta, me coloca de pé. E a vovó agora vai para cima da mamãe. E a minha avó disse para minha mãe: agora é a hora de você pôr ele na escola. Que isso, mãe? A minha mãe disse para a minha avó: eu não posso pôr o Marcos na escola, não. Ele começou a andar hoje. Seu corpo ainda é todo mole ainda. Não posso. O pescoço era caído para a esquerda ou para a direita. As mãos eram todas mole. A língua era presa no céu da boca. Fiquei 15 anos sem falar. Então a língua travou. A perna maior do que a outra. O corpo todo mole. Não parava quase em pé. E minha mãe não aceitou a palavra da minha avó. Até porque os vizinhos, quando ficaram sabendo que minha mãe, por intermédio da minha avó, ia me pôr na escola, fizeram uma abaixo-assinado contra a minha mãe. Levaram para a diretoria da escola para me proibir de entrar para ir estudar junto com as crianças normais. Minha mãe foi pressionada para não me pôr. Mas a vovó bateu o pé. E ela disse: você vai colocar ele sim. Chegou a hora de Deus terminar aquilo que ele começou a fazer da vida dele. E a vovó enfrentou todos os tipos de pressão.
E minha mãe não aguentou e teve que ceder a minha vovó. Então, mandaram-me, eu, para a escola acompanhado com a minha irmã mais nova. Minha irmã me pega pelo braço, me direciona até a escola. A minha professora me busca lá na porta, com as duas mãos, me pega pelas duas mãos, me senta na cadeira. Ela percebeu que o meu corpo não parava sentado, ela puxa a carteira para servir de apoio. Ela ficou muito preocupada comigo naquela hora. Só eu de especial ali naquela sala. Ela deixou correr o tempo. Na verdade, até então eu não ouvia, eu escutava. Escutar é diferente de ouvir. Eu escutava barulhos, ruídos, mas eu não discernia nada. Eu não tinha nexo de nada, natureza, nada, não sabia nada. Era como se fosse uma pessoa que estava ali naquele... Era como se fosse um animal irracional. Eu dentro daquela sala, a hora chegou, meu amigo. Eu comecei a ouvir a primeira voz. Foi de repente, já pá! E eu comecei a ouvir. Aquela voz, por mais que eu queira te explicar aqui, ó, vai faltar no vocabulário, eu não vou conseguir te explicar. Então eu vou tentar me aproximar mais os fatos verídicos que aconteceram naquela hora ali, ó. A voz saía das minhas entranhas e dizia para mim: meu filho. A primeira voz que eu ouço na terra, alguém me chama de meu filho. Meu filho. Meu filho. A voz saía daqui, ó, e levantava a minha cabeça para cima. E eu fiquei olhando para cima. A pouco instante, a voz já não era de dentro de mim mais, mas a voz saía de uma luz, da luz daquela sala, da lâmpada daquela sala. Gênesis, capítulo de número 1, diz assim, ó: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu era igual a terra, sem forma, vazio. Havia treva, havia escuridão. Não pensava, não raciocinava, não tinha noção de quem eram aquelas pessoas junto comigo ali. Deus me leva para a sala de aula, me chama de meu filho. Minha cabeça é levantada para cima, me colocaram de frente com uma luz. Sabe o que Deus faz? Leva a mesma luz da criação para dentro daquela sala. Lá, ele disse: haja luz no meio de uma terra escura e vazia. Ele leva a luz para dentro da sala de aula, em meio àquele moço sem memória, sem raciocínio.
a voz soou no meu ouvido, onde ele diz assim, ó, haja pensamento, haja memória, haja sabedoria, haja. Resumindo as palavras, ele disse para mim naquela manhã, cérebro, acorda-te. E então, você sabe o que houve naquela hora? Acordei. 15 anos, uma mente travada, sem pensar. Fração de um segundo, a minha memória acorda. E então eu acordei e eu estava no meio de uma sala de 40 e poucos alunos. A partir daquela hora, meu amigo, não deu para ninguém. Eu achei lindo as crianças, as primeiras cenas que a minha memória começa a gravar. As cores de cada criança portava suas roupinhas. Eu já sabia. Discernia o amarelo, o preto, o vermelho. Olhava para as paredes daquela sala, todas pintadas, coloridas, e aquilo me chamava a atenção, porque eram as coisas mais lindas que eu já vi na minha história. Agora, olhava para aqueles coleguinhas, aquelas cabecinhas ali, aquilo me encantava. Olhava para o teto da sala cheio de lâmpadas, todas acesas. Que coisa maravilhosa! Olhava para a minha primeira professora, escrevendo ali no quadro negro. Ei! Aquilo que a professora escrevia naquele quadro, ela não precisou chegar na minha carteira para me ensinar a ler, porque quando eu abri os meus olhos, quando Deus falou comigo, haja memória, que eu olhei para aquela mulher escrevendo naquele quadro. O que aquela senhora escrevia no quadro, eu já sabia ler. A moça chegou para mim e ela me disse assim, vamos embora encontrar com a mamãe. E a primeira vez eu ouço a palavra mamãe na minha vida. Que mamãe? Eu não sabia quem era mamãe. E ela me tira para fora da sala. E quando ela me tirou para fora, eu vi a natureza. Eu vi as árvores sendo levada as folhas para lá e para cá com o vento, e eu achei aquilo fantástico. Os carros na rua, os cachorros, os passarinhos, as crianças correr para lá e para cá, que coisa, que mundo natural, que mundo real que eu estava vivendo agora, a partir de agora. Minha vida começa agora. E eu indo para casa, segurado na mão da minha irmã, ia conhecer o tal de mamãe. Ela me leva para casa, e no meio do percurso, eu parei. Eu estou segurando na mão da minha irmã, mas eu soltei a mão dela. Olhei para cima ali, o céu gostoso, uma coisa linda. Um sol como o dia que está hoje. Eu olhava, aquilo me fascinava, tudo que eu via me fascinava. Parecia que eu estava vindo de uma outra galáxia, de um outro planeta, entrando no planeta Terra. Mas eu olhava para cima e avistei um pássaro, um pardal, num fio de rede elétrica. E aquele pássaro,
ele assobiava, ele cantarolava, ele abria as suas asinhas. E quando ele assobiava, aquela música, daquele som, daquele pássaro, entrava dentro do meu coração. Uma palavra traduzia aquela música daquele passarinho e dizia para mim: meu filho, a partir de agora você é como esse pássaro. Você está livre. Você está livre. Você está livre para andar. Você está livre para falar. Você está livre. As algemas foram quebradas. Aleluia. Jesus disse assim lá em João 8:36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Você é livre. Você é livre nesta manhã. Você é livre. Aleluia. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Há 15 anos eu fiquei preso pelas doenças. Sem poder andar e sem poder falar. Acordei no ano de 87. Meu pai, eu não cheguei a conhecê-lo em vida. Acordei em 87, minha mãe, Deus levou minha mãe em 89. Foi muito difícil. Eu ainda tinha muita dificuldade para conversar, para falar. Eu fico olhando para a igreja hoje. Eu fico olhando para as pessoas, reclamam demais, murmuram demais, nada está bom. Deus manda sol, ele quer chuva. Deus manda chuva, ele quer sol. Tem duas mãos perfeitas e ainda reclama das tuas mãos. Eu só pude fazer esta cena aqui, ó. Eu só pude pegar esse copo aqui ó, com a minha mão e tomar e levar a minha boca com 19 anos de idade. Olha para você aí agora, para as suas mãos. Reclama demais. Olha para as suas pernas agora. Tem tudo. Tem tudo. Eu só fui ter condições de comer com as minhas mãos, cortar e pegar o garfo, a faca, com 27 anos de idade. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar que hoje não estão? Quantas pessoas nesta hora estão lá, nas drogas, prostituindo, nos hospitais, aidético, e você está aqui louvando a Deus? É privilégio. É privilégio você aqui hoje. E vou dizer uma coisa para você. Não foi você que escolheu estar aqui, não. Eu também não queria estar aqui, não, queridos. Mas a Bíblia diz lá que Jesus falando lá em João: filhinhos, não foste vós que me escolheste, mas eu te escolhi. Foi Ele que te escolheu. Se foi Ele que te escolheu, se foi Ele que me escolheu, então eu tenho que abrir a minha boca nesta manhã. Eu tenho que fazer menção da tua palavra. Eu tenho que dar glória a Deus, mesmo na luta, mesmo na alegria. Eu tenho que dar glória a Ele. Aleluia. Eu vou terminar. Sete anos
sendo aluno especial na APAI. Aqui tem APAI? 7 anos. Menino especial, eu ia para APAI, não tinha onde morar. Meus irmãos me abandonou na época, porque eu tinha muita dificuldade para andar. Eles acharam que eu ia atrapalhar a vida deles. Eles mudaram para a capital. E eu fiquei naquela cidadezinha ali. Ia para a escola pela parte da manhã, para ser trabalhado com os fisioterapeutas, fonoaudiólogo, para aprender a conversar. Eu passava a sonhar. E eu sonhava que um dia Deus ia me levantar naquela cidade. Quantas manhãs a minha doutora me fazia andar sobre corda, em linha reta, para aprender a andar. Quantas manhãs eu tinha que passar na beira do rio, pegar ali algumas pedrinhas, daquelas pedrinhas trabalhadas, colocar na boca, para tentar massagear a língua, para mim aprender a conversar. Aquilo perfurava, machucava, cuspia sangue, mas eu queria falar. A dor da solidão de morar sozinho, num quartinho de 2 por 2, de não ter água, não ter luz, não ter um piso como esse. Minha cama era 2 cadeiras, uma de frente com a outra. Meu travesseiro era 2 tijolinhos, onde servia para me encostar minha cabeça. E nem por isso eu reclamava, e nem por isso eu colocava a culpa nos meus parentes. Era eu que estava passando aquela cena, então eu ia vencer. As pessoas não tinham condição de me ouvir, porque era muito para eles. Eu na igreja ali, o irmão estava cantando um louvor aqui na parte da manhã, e ele disse uma coisa certa: fala muito de amor, fala muito de solidariedade, mas não fazemos nada. Eu estava lá, ó, na igreja, lá, ó. A igreja tinha vergonha de me dar a paz do Senhor, de me dar um abraço. Irmãos, 22 anos, eu usava um avental de pescoço, babava, queimava tudo com saliva. Qual é a pessoa que ia fazer amizade comigo? Os irmãos tinham vergonha de me dar mão. Eu na igreja. A juventude era a classe que mais discriminava eu dentro da igreja. Eu chorava à vontade de ter um amigo para conversar com ele. Eu não tinha. Eu ia para a igreja com fome, porque não tinha nem como fazer alimentação. 2 anos comendo mandioca crua para não morrer de fome. E eu morava, sabe aonde? No pátio da igreja. Escutava toda noite o meu pastor falar de pão, falar de amor. Mas eu estava morrendo. Os irmãos, no sábado, a juventude dizia um para o outro assim: nós vamos comer um lanche ali, ó. Mas não fala alto não, senão o Marcos vai ouvir, ele vai querer ir com a gente, vai estragar o ambiente. Então eu tinha que chorar. Eu não queria nem comer com eles, mas eu queria estar junto com eles, porque doía demais a dor de ficar sozinho. Eu tinha que entrar para dentro do meu quarto ali, 9 horas
da noite, quando acabava o culto, eles iam para a lanchonete, eu tinha que entrar para dentro do meu quarto e chorar. E eu ia estudar, eu ia ler. Meu quarto não tinha luz elétrica, meu quarto tinha luz de lamparina, e eu ia ler. Um ano depois, eu fui prestar o meu primeiro vestibular. Só eu de cristão na minha cidade, jovem que se interessou por estudar. Na minha igreja, lá. A sociedade já discriminava. Mas a vovó, antes de partir para a glória, chamou a minha mãe e ali ela disse assim, ó, quem viver verá. Quem viver verá, minha filha, o que o meu Deus vai fazer na vida do meu neto. Eu vou para o vestibular, chinelo de dedo, um amarelo e um azul no meus pés, o avental amarrado no pescoço. Vou lá na faculdade, faço inscrição. Tentaram me tirar da fila, achavam que eu era um doido, acharam que eu estava ali, perdido ali. Será que você está sofrendo hoje? Você está sofrendo hoje? Você está sofrendo? Analisa a sua vida hoje. Sabe por quê que irmão, olha, foi tanta luta para mim chegar aqui ontem. Mas Deus falou, eu vou te levar lá para você falar do meu amor lá. Eu vou te levar lá. Tem pessoas acomodadas. Tem pessoas acomodadas demais já. Está na hora de você despertar. Está na hora. Querido, duas dores que marcou meu coração. A dor da fome e a dor da solidão. Lembrar dos meus irmãos na capital. Aí eu tive que ir para o monte, ir para o meio dos matos. 10 horas da noite eu ia lá no meio dos matos. Eu sei que para muitos pode ser loucura, mas eu fazia isso. Chegava lá, orava no meio daqueles montes, no meio daquelas pedras. Ficava lá até 5 da manhã. Voltava para casa às 6 horas da manhã, todo sujo de terra. Às vezes, eu não via, quando eu ia passar por debaixo daqueles arames, levava a mão, eu não via. E pegava no meio da cabeça da cascavel. Você pensa que eu estou aqui? Você pensa que eu conquistei isso fácil? Não foi não. Eu soltava aquela cobra. Deus na minha vida ali, que Deus paralisava, adormecia ela. E eu soltava ela. E eu saía, passava por debaixo do arame e ia embora para casa. Eu fui para o vestibular. Eu fui barrado de entrar na faculdade. Só tinha filho de papai, filhinha de mamãe. Mas também estava o filho do Rei Jesus lá.
estava estudando os livros sobre Lúcio de Lamparina. De manhã, as páginas dos livros estavam todas pretas de carvão. Meu nariz estava todo preto. Eu fui para a faculdade, com lenço amarrado no pescoço, chinelinho de dedo nos pés. Foi um impacto dentro da faculdade. Eu vou resumir essa história. 5.000 candidatos competindo para 25 vagas. 200 por um. Foi um número expressivo em todo o estado do Paraná. 25 lugares para 5.000 candidatos disputarem. E Deus, pela sua excelência, me faz passar em 9º lugar. Aí sabe o que acontece? Aí a igreja me dá valor. Aí a igreja me valoriza. Por que não valorizou antes? Está me valorizando agora por causa do Estado, por causa da faculdade, porque eu era o único jovem da igreja universitária. Mesmo com todas as dificuldades, mas eu tinha uma mente: eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou deixar uma boa parte para a noite. Coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Essa palavra é para você despertar nesta manhã. É para você acordar nesta manhã. Tem pessoas que estão sonhando aqui, mas estão dormindo. Não adianta. Se você não adianta sonhar. Sonhar por sonhar e você não colocar a mão na massa, nem sonha, não faça isso não. Essa semana, eu visitei um jovem, 29 anos, preparando para casar. Saiu da universidade o ano passado. E eu cheguei na sua casa, ele vai casar o mês que vem agora. 14h. E aí eu chego lá. O cara não tem nada, não tem emprego, não tem uma cama para dormir e vai casar. 2h, o miserável está lá, ó, balançando na rede preguiçosa, para lá para cá. Aí vai casar. E aí eu cheguei lá. Ei, Verão, e aí, acorda, rapaz. Ô, pastor, aleluia, glória a Deus. Eu estava te esperando aqui. Ah, é? Aí eu falei com ele assim, eu fiquei sabendo que você vai casar. Eu falei, vou, pastor. Ele me falou. Mas e aí, varão, tu já comprou a casa? Cadê os teus móveis? Cadê o emprego? Aí ele fez assim, ó, não, pastor, não se preocupe não. Eu estou esperando o senhor. É? Eu também queria esperar assim, ó. Mas eu não posso esperar assim. Porque aquilo que coube a mim fazer, eu não posso esperar Deus fazer. Eu tenho que deixar Deus fazer aquilo que eu não posso fazer.
Aquilo que não está na minha alçada, Deus fará por você, fará na minha vida. Quantas pessoas nesta manhã precisam rever esse conceito? Precisa mudar de pensamento. Estamos conformando com pouca coisa, com miséria. Eu digo, Deus, eu quero mais, eu quero mais, quero mais. Quem sabe nesta manhã, querido, você que veio aqui hoje, você que recebeu aí um convite para estar aqui nesta manhã, você que ainda não fez uma aliança, um propósito com Deus nesta manhã de adorar a Deus, servir a Deus. Você que anda sofrendo, você que já bateu em tantas portas na procura de uma solução, e até agora, você só tem decepcionado com este mundo. Mas eu quero convidar você nesta manhã a aliançar-se com Deus, a fazer uma aliança com Ele. Deus vai fazer uma aliança com você, e você vai ser uma pessoa vitoriosa nesse lugar. Mas para que isso aconteça, depende de você. Se você tiver coragem desta manhã de falar assim, eu quero entregar minha vida a este Jesus seu aí, ó. Não importa o que as pessoas vão dizer sobre a minha pessoa, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero te servir, eu quero. Será que temos alguém aqui que quer nesta manhã? Eu quero orar por você. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Se tem alguém nesta manhã que quer fazer uma aliança com Deus, você que saiu fora do Evangelho, Deus quer você nesta manhã. Aleluia. Se há mais pessoas, sai do seu lugar agora, venha para cá agora, eu vou orar por você. Venha agora. Eu vou estar orando pela sua família, pela sua casa. Aleluia. Se há mais alguém que quer, nós já temos aqui um jovem, um corajoso aqui. Deus vai fazer uma obra grande na vida desse moço. Se há mais alguém, venha. Moça, mulher, senhora, que quer. Hoje tu está passando por um estreito, você não está entendendo porque tu precisa fazer uma aliança com Deus. Se há nesta manhã pessoas que querem, eu quero orar por você. Se há nesta manhã pessoas que querem ter um compromisso com Deus, eu vou orar pela tua família. Aleluia. Aleluia. Quem sabe nessa manhã você diz, Deus, não estou aguentando mais. A pressão é muito grande, a batalha é muito grande, eu não estou aguentando mais. Você vai aguentar sim, vai aguentar. Vai. Vai. Tuas costas é larga. Essas borrachadas aí, ó, não vai fazer nada não, só vai fazer só uns calozinhos só. Tu vai aguentar? Vai. Vai aguentar. Mas alguém que quer aliançar com Deus nessa manhã? Mais alguém? Pessoas que estão fracas na fé. Você não tem sentido nem vontade de abrir a tua boca para orar. Nesta manhã Deus precisa te dar uma meditação de fé. Você não tem tido vontade para vir para a igreja. Ei, o demônio está falando lá fora. Para que você vai vir aqui? Você tem se enfraquecido. Você precisa de uma injeção de ânimo.
você precisa de uma fé renovada. Se a pessoa nessas qualidades vem aqui à frente, também eu vou estar orando pela tua vida, para Deus te reerguer, para Deus te tomar, para Deus falar na tua vida, para você ser forte. Ele é na tua vida. Quem sabe você não tem tido nem vontade para dizer glória a Deus. É para você também essa palavra. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar.